TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, de compartilharmos experiências, conhecimentos aqui no programa Castelo Forte, um programa oferecido pela comunidade evangélica de Lajeado. E hoje nós temos a oportunidade de conversarmos com a médica veterinária Raquel Prediger sobre esse mundo tão interessante que cresce tanto também no Brasil, que é a relação, o convívio das pessoas com animais, especialmente animais domésticos. Sabemos que no Brasil hoje tem um número muito alto, muito grande realmente, de pessoas que têm na sua casa, seu apartamento, um cãozinho, um gato, enfim, algum animal doméstico. E por isso a gente também quer conversar hoje sobre isso. Muito obrigado, Raquel, por aceitar o convite de estar aqui no programa Castelo Forte de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Eu que agradeço esse convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as coisas que eu vivencio no meu dia a dia da minha profissão, das observações que a gente vai fazendo. Agradeço mesmo, espero poder estar trazendo informações importantes para quem vai assistir, Muito bem. Raquel, médica veterinária aqui em Lajeado. É fato isso que tem aumentado? Existem muitos animais domésticos? O que você percebe? Isso é bom, é ruim? Sim, tem aumentado bastante a população de cães e gatos, principalmente, que sim, são os animais que eu tenho mais relação em função da minha profissão, da minha área de atuação. E eu vejo bastante relação com o tipo de vida que o ser humano está tendo hoje, Cada vez mais morando em apartamentos, saindo da sua cidade para estudar, os filhos também saem para estudar e, eventualmente, as pessoas querem ter um cãozinho de companhia quando estão morando longe da família. Então, o animalzinho vem sendo realmente um animal de companhia. Antes se tinha muita questão de guarda, o cão de guarda num pátio de uma casa. Hoje, cada vez eles estão indo mais para dentro de casa, junto ao redor da mesa, dormindo às vezes até na cama dos proprietários, Então mudou bastante essa relação. Claro, ainda tem situações diversas, mas é a tendência que eu tenho visto, assim, o cãozinho sendo praticamente um membro da família. E também o que nós temos percebido, assim, que já estava previsto, tem acontecido, inclusive nos Estados Unidos, parece que os felinos já superaram o número de cães, em quantidade geral, em porcentagem como pet, e aqui no Brasil, lentamente, isso tem mudado, cada vez mais as pessoas têm também adquirido ou adotado felinos, em função de ser assim, bem mais prático. O gato ele não necessita sair na rua para passear, ele é mais higiênico, faz as necessidades dentro da caixinha dele, e as pessoas ficam muito tempo fora, no trabalho, então a gente tem visto esse crescimento também da população de felinos. Eu acho que nós poderíamos conversar talvez sobre dois lados dessa relação aí, nossa, enfim, com os nossos animais domésticos. Tem o lado da pessoa em si e também o lado do animal. Vamos começar com o lado da pessoa. Na sua experiência, na sua visão, o que essa relação da pessoa com o animal doméstico traz de benefícios para a pessoa? E tem assim alguma coisa que talvez a pessoa deveria cuidar também, que nem tudo é só felicidade, digamos assim, tem cuidados. Sim. Olha, de modo geral, eu vejo bastante benefício, na pessoa ter seu bichinho de estimação. A gente percebe que as pessoas que têm, normalmente, elas têm mais companhia, Elas chegam em casa, às vezes, então, no dia a dia moram sozinhas, ou elas têm a companhia do bichinho. O bichinho facilita a socialização, Normalmente o cão
a pessoa leva para passear 2 a 3 vezes por dia. E com isso ela sai à rua, ela se obriga a se exercitar, ver o dia, né, passear. E a gente sabe que tem muita gente hoje em dia com depressão, né? E o bichinho, nesse sentido, ele tem um aspecto terapêutico, né? Eu acho bem benéfico. Tenho também, assim, visto situações de crianças com dificuldades, né? E onde o bichinho entra como auxílio, né, na terapia, vem muito bem. Porém, é necessário ter alguns cuidados básicos, que eu penso, assim, principalmente na questão de parasitos, né? Manter o animal desverminado, deixar ele sem pulga, sem carrapato, porque podem transmitir doenças para a gente, né? Tão próximos da gente, assim, essa relação tão próxima, podem passar doenças para a gente. Manter as vacinas em dia, né? Então, ter sempre, assim, uma relação próxima com o veterinário para estar passando orientações de que essa relação seja só benéfica, né? Não traga prejuízos. Nesse sentido, mas vejo como geralmente muito benéfica, assim, sabendo dosar, sabendo que o bichinho é um bichinho, né? Ele não é uma criança, ele é um animalzinho, tem as necessidades dele, da espécie dele. Já vamos voltar para essa questão das necessidades do animal, que eu acho que é bem interessante também. Mas ainda, doutora Raquel, sobre a questão de riscos, por exemplo, do ser humano ser contaminado com alguma doença do animal. Isso realmente é um risco grande. Por exemplo, a questão de ter um animal perto da pessoa, contato na pele, no rosto. É necessário algum cuidado nesse sentido? Olha, em geral, levar o bichinho ao veterinário com frequência, né, fazer as vacinações. Aí, durante esse exame clínico, já vai ser visto se tem alguma lesão, algum problema de doença que possa ser transmitida. O veterinário sempre vai fazer as observações cabíveis, né, para cada caso. Mas como eu estava dizendo, assim, principalmente a questão dos parasitos, né, de verminoses que podem ser transmitidas, giardíase também pode acontecer. Então, é importante que o animal não tenha, que esteja livre. Pulgas podem ser, inclusive, picar as pessoas, causar alergia. Eventualmente, tem pessoas que têm alergia ao pelo, né, ou à saliva do animal, mas isso não é tão frequente. Mas eu considero, assim, que esses cuidados são os cuidados básicos, né, que se você vai ao veterinário com frequência, ele vai estar orientando e ajudando a controlar esse tipo de problemas, né, nada além disso. Tem uma outra questão que é da toxoplasmose, que eu acho que é interessante ressaltar, porque muitas vezes as pessoas associam isso diretamente ao gato, né? Na verdade, raramente os gatos possuem o protozoário. São poucos que possuem. Quando eles possuem, eles liberam somente durante alguns dias da vida dele. Ele não sai pronto para infectar, ele fica ali nas fezes, e só se essas fezes ficarem paradas ali, você manipular, levar à boca, aí você pode se infectar. Ou seja, é bem difícil se você tiver medidas de higiene. Além do que o animal raramente tem o protozoário. É possível fazer exames para verificar se ele tem ou não. Mas as pessoas sempre associam a doença diretamente ao gato, e normalmente o que acontece é que a transmissão não é através do gato, e sim através da ingestão de carne, porque um outro animal, um herbívoro, se alimentou, se contaminou, e ele tem o protozoário no seu músculo. Então, a gente comendo carne mal cozida, mal assada, a gente pode contrair muito mais facilmente, ou então comendo vegetais mal lavados, onde o gato pode ter defecado lá na horta. Assim, é muito mais fácil de contrair do que tendo o gatinho dentro de casa e tomando as medidas básicas de higiene, que é não entrar em contato com as fezes, recolher frequentemente, lavar bem as mãos, não levar as mãos à boca. A mulher grávida, é interessante sempre usar luvas também, né, quando vai mexer nas fezes do gato. Mas só para desmistificar um pouquinho isso, né? É uma doença séria, sim, mas a culpa não é assim do gato, né? A gente tomando algumas medidas e fazendo exames até de sangue do gato, pode ter com segurança o bichinho. Muito bem, estamos conversando com a médica veterinária Raquel Prediger. Você há pouco mencionava essa relação, então, da pessoa com o seu bichinho de estimação. Esse outro lado agora do animal em si.
se percebe, enfim, que as pessoas têm a sua preferência em termos de raça, tamanho do animal. E o animal em si, ele não consegue falar e dizer para a gente o que ele está sentindo, precisando, ou talvez de outras formas, sim. Mas que cuidados talvez a gente deveria ter pensando na necessidade do animal em si? Certo. A gente pode comparar em muitas coisas o bichinho com uma pessoa, né? Ele sente dor, fome, medo, né? Ele tem as necessidades básicas, mas ele também tem as necessidades da espécie dele. O gatinho, ele vai miar, ele precisa arranhar, ele precisa correr. O cão precisa ir para a rua, precisa passear, precisa brincar, roer. Então, a pessoa, quando ela adota um bichinho ou compra, ela precisa estar ciente de que o animalzinho tem as suas necessidades próprias, né? Ele não é um bichinho de pelúcia que eu enjoo e boto na estante, né? Ele vai fazer um cocô no meio da sala um dia até que tu ensinou certinho onde é que ele pode fazer. Então pode acontecer esse tipo de coisa. A gente fala assim em bem-estar animal, isso está relacionado a algumas questões mais ou menos como para a gente, né? Que o animal não sinta nenhuma dor, que ele não tenha nenhum desconforto, que ele não esteja passando fome nem sede, né? E que ele tenha a possibilidade de manifestar o seu comportamento normal. Então, isso uma pessoa, antes de adotar ou de comprar, tem que pensar, eu tenho condições de fornecer esse ambiente adequado para esse bichinho, eu tenho tempo para passear com esse cachorrinho, se eu moro em apartamento, eu tenho tempo de brincar com ele, de interagir, porque a gente começa a ver seguidamente que os bichinhos são levados para um contexto que não é o normal dele, né? Ele entra numa família, às vezes acaba ficando meio de lado depois de um tempo. E começa até a ter doenças, né, de origem psicológica, começam a ter lambedura, lamber as patinhas, ficar ansiosos, né, doenças de pele ou intestinais, porque ele não está tendo assim as necessidades básicas supridas. Às vezes tem uma boa ração, tem água, mas não tem a atenção, não tem o passeio, né? Então é importante colocar bem na balança, conversar com o veterinário antes, né? Ver o que eu posso, se eu tenho condições de dar atenção para esse bichinho, que hoje em dia eles vivem cada vez mais, né? Estão bem longevos, então, tem condições de cuidá-lo. O animal precisa mais do que só ração e água. É isso que está sendo importante aqui. Questões, inclusive, de ansiedade do animal. O animal pode ficar ansioso se está num espaço muito pequeno, assim por diante. Sim, eles se assemelham nesse aspecto com a gente, né? E eles têm uma compreensão, assim, inteligência. Tem estudos que dizem semelhante a uma criança de uns 3 anos. Então, eles entendem muita coisa, eles têm sentimentos, né? Eles ficam com medo, eles ficam ansiosos, começa a ter manifestações psicológicas, né, comportamento alterado, e a gente vê isso assim com certa frequência, porque não está sendo suprido nas suas necessidades básicas, né? Então é importante ter esse diagnóstico preciso. Às vezes o problema de pele que vem e vai é um problema que tem uma causa por trás, né, psicológica do bichinho. Interessante a gente verificar isso. Doutora Raquel, você falou também agora há pouco dessa questão da longevidade dos animais. A gente sabe que a longevidade dos seres humanos está aumentando, né, em geral. Mas os animais também estão passando por essa situação. Como é que é essa realidade? O que isso significa também em termos de cuidados e assim por diante? Sim, antigamente a gente ouvia assim, não, o cachorro morreu de velho, com 10 anos. Hoje em dia, um cachorrinho pequeno, de porte pequeno, a gente espera que ele viva 15 até 20 anos, né? Os felinos também podem, se bem cuidados, chegar a 20 anos de idade, até mais. Eu já tive paciente com 21 anos, né? Claro que isso tudo está relacionado aos cuidados veterinários, a evolução que teve na medicina veterinária, a prevenção de doenças, entre as quais entra também a castração, né, dos animais, que vem a evitar vários tipos de tumores, né? E muito a nutrição. Então, com o advento assim, da nutrição balanceada, através de rações de boa qualidade,
assim como na gente, isso vai promover saúde e vai promover longevidade. Então é isso que a gente tem visto. Hoje em dia, no consultório veterinário, a gente atende desde o bebezinho até o vovozinho, né? Entre aspas. Então acaba tendo que se especializar em certas áreas, e a veterinária tem assim se aberto num leque de especialidades, né? A gente vê hoje a área de oncologia, a área de cardiologia, ortopedia, até geriatria mesmo, né? Então, bem interessante como tem mudado, e a gente vê, às vezes, cachorrinhos velhinhos tendo os mesmos problemas que as pessoas costumam ter quando estão velhinhas, né? Então, é também um desafio para o veterinário estar sempre atualizado, porque como os animais estão vivendo mais, a gente está se deparando com novas situações e novas ocorrências de doenças e disfunções que são normais do envelhecimento, né? E para o proprietário, enfim, a família, também é uma responsabilidade a mais, quer dizer, o tempo maior e talvez cuidados maiores nessa fase da velhice, né, do animal. Sim, isso que é importante, e eu vejo assim que a maioria das pessoas tem tido essa consciência, assim, puxa, eu tive ele desde pequenininho e eu vou cuidar dele até que ele for bem velhinho. Graças a Deus isso tem acontecido, né? Que o animal não é descartável, né? Ele tem um apego, ele também desenvolve afeto, né? Ele se sente seguro num ambiente. A gente não pode pegar um bichinho, tá doente, eu vou jogar por aí e vou pegar outro. Não, ele vai sofrer muito, fora a questão da doença. Também a questão de ter sido rejeitado e abandonado. Ele dependia do ser humano, daqui a pouco é jogado, como a gente vê, né? Animais abandonados porque estão doentes, é triste, mas acontece. Mas a gente tem visto também muita gente consciente cuidando deles até ficarem velhinhos. Isso é bem bonito, assim, ver que o amor independe, né? Se ele agora tá surdinho, tá ceguinho, eles têm cuidado, é bonito de ver. Bacana ouvir isso. Estamos conversando com a médica veterinária Raquel Prediger. O nosso tempo aqui, tantas vezes, ele é curto demais, né, para muitos assuntos interessantes. Mas antes da gente ir para a parte final aqui, gostaria que você também comentasse essa questão dos animais na cidade, na rua. Que tipo de controle que é interessante? Que sugestões você pensa que são boas nesse sentido? Sim. Infelizmente, a gente tem, isso não é problema só na nossa cidade, né? É geral, muitos animais de rua, animais abandonados. E eu gostaria assim, de estar ressaltando a importância da castração inclusive precoce, por volta, antes do primeiro cio da fêmea é indicado, não apenas pela questão de controle populacional, mas também pelo benefício de estar evitando doenças que no futuro se manifestam. Às vezes parece até estranho, né? A pessoa traz um cachorrinho pequenininho, 2 mesinhos no consultório veterinário, e você já está falando, vamos pensar em castrar? Puxa, mas é um bebezinho, tu já está falando disso? Sim, é porque existem benefícios na castração precoce. E a gente consegue evitar tumores de mama, problemas reprodutivos, né? Além de gestações indesejadas. No macho também é interessante a castração, além de evitar a demarcação de território, previne a hiperplasia prostática, e você já previne problemas que vão se manifestar lá no futuro, com 8, 9 anos, onde você vai precisar fazer cirurgia, só que daí numa situação de risco, não mais numa situação ideal, controlada, como quando ele é filhotinho. Com muito mais risco, né? A saúde, com risco de não dar certo. E o principal na questão dos animais é evitar a superpopulação. Por mais que a gente ache bonitinho os animais tendo cria, são umas fofuras, mas é importante castrar, porque já tem muito bichinho precisando de lar. Quem estiver pensando em ter um bichinho, considere essa possibilidade de adotar um bichinho e castrar ele cedo. Vai ter uma companhia para o resto da vida. Olha, o bichinho está vivendo bastante. É uma lição de vida ter um bichinho, criado de modo responsável, né? Sabendo que você é responsável por ele até o fim da sua vida. Para as crianças, inclusive, é muito legal ter essa aprendizagem. Mas, lembrando, abra o coração e adote um bichinho. Eles assim, realmente vão retribuir com bastante amor. É o que a gente tem visto.
Muito obrigado, doutora Raquel Prediger, médica veterinária, por nos trazer aqui informações, conceitos também, né, importantes aí nessa relação, que tem crescido cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez e também sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. Olá, amigos, amigas. Convido para conversarmos por alguns instantes sobre aquilo que é puro, impuro, aquilo que entra no nosso corpo e sai, a partir de um diálogo que Jesus Cristo teve com pessoas numa certa ocasião, alguns desses que criticaram Jesus e seus discípulos porque não estavam seguindo uma regra, um costume muito antigo, que era a forma correta de lavar as mãos e os utensílios, os pratos, os copos. Haviam regras muito claras sobre isso, que o povo de Israel tinha para si, mas os fariseus, eles aplicavam essa regra de uma forma muito legalista, inclusive fizeram dela uma regra mais importante que outras coisas que Jesus Cristo achava que eram de fato essenciais. Por exemplo, eles acabavam valorizando mais o cuidado e a limpeza externa, a limpeza das mãos, por exemplo, do que o que estava dentro do coração, da alma das pessoas. Não é muito difícil nós também cairmos nesta armadilha de valorizarmos mais, observarmos mais as questões externas, a aparência, a limpeza das mãos, do cabelo, enfim. Jesus, ele entrou nessa conversa e ele disse que o que torna as pessoas impuras não é o que elas comem, não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração das pessoas. Inclusive, Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 19, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro da pessoa, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, crimes, adultérios, avarezas, maldades, calúnias, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Amigos, irmãos em Cristo, Jesus nos chama a atenção para o fato de que é muito importante observarmos o que tem dentro de cada um de nós, o nosso coração, da nossa alma. Pois é dali que vêm as atitudes, as palavras, os comportamentos que vão fazer a nossa vida ser melhor ou pior. Não é aquilo que a pessoa come que vai influenciar o seu jeito de falar, influencia sim a nossa saúde, o nosso corpo, mas aqui Jesus está falando daquilo que torna o nosso procedimento, o nosso jeito de ser melhor ou pior. De onde vem então as maldades, a violência, a calúnia, o desprezo uns dos outros? Jesus diz: isso não vem daquilo que as pessoas usam exteriormente ou comem, mas vem daquilo que está dentro do seu coração. Portanto, Jesus nos convida a sermos pessoas cuidadosas, que valorizam e se preocupam com aquilo que nós guardamos em nosso coração, aquilo que nós permitimos que fique lá dentro, aquilo que nós promovemos, cultivamos, alimentamos na nossa alma. Assim, nós somos lembrados de que o caminho do arrependimento, da humildade, da confissão de erros e pecados é um caminho onde nós podemos tirar para fora, limpar, lavar o nosso coração pela graça, pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, onde o seu Espírito Santo pode nos convencer de que lá dentro do nosso coração tem impurezas que precisam ser colocadas para fora. E Deus é gracioso, Ele é bondoso, Ele nos ama tanto, que Ele nos limpa, nos lava, nos perdoa,
e nos dá condições de termos um coração que não está constantemente sendo invadido e sendo espaço, lugar daquilo que é mal, aquilo que não é bom. Martim Lutero disse certa vez que todos os dias nós cristãos devemos fazer esse ato, termos esse hábito de confessarmos para Deus e pedirmos que Ele nos limpe por dentro. É um hábito importante de humildade, de que todos os dias possamos dizer: Senhor meu Deus, lava-me, limpa-me, lava o meu coração, pois ali desejo que somente Tu habites, que a Tua palavra esteja presente. Que assim nós possamos ser pessoas que não só lavam as mãos, os utensílios, mas também que tenhamos um coração limpo pela graça e misericórdia de Deus. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.